Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 19 de junho de 2026. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos restaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, meu esposo, meus filhos, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Só posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Provérbios 3, tá? Estamos numa maratona de provérbios agora, né? Provérbios 3, amém? Que diz assim: Conselho da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, e se essa santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que a missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo seu desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. É sobre mim, Senhor, e sobre ti. Senhor, que eu diminua e que Jesus apareça, e que a Trindade apareça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui em Provérbios 3, diz assim: Conselho da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz, né? Que o amor e a fidelidade jamais abandone, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração, né? Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação, né? Então tá falando aqui, né, da obediência, da sabedoria, né, que o filho vem obedecer para ter, né, uma boa reputação, né? Principalmente dentro de casa e na rua. Porque a gente, hoje em dia, a gente tá com um grande problema, né? Muitas pessoas, elas se preocupam com a reputação da rua, né? Mas dentro de casa é só Deus, né? Então, aleluia, glória a Deus. Mas eu falo, ó, pois eles, ó, aqui, ó, meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais abandonarão, prendam ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação, né? Então, isso é algo favorável, né? Porque a igreja tem uma boa reputação, né? Somente da parte de Deus, né? O favor de Deus é você ter em casa e ter na rua a mesma conduta. Tem gente que dentro de casa é uma coisa, na rua é outra, não podemos, amém? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se opõe ao seu próprio entendimento, né? Tem gente que é só o Senhor, né? E aí ele continua. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? Ter que reconhecer ao Senhor, igreja, reconhecer que tudo é de Deus, que tudo é para o Senhor, é um privilégio, igreja, né? É uma bondade, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Nada, 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 nada. Estamos respirando aqui pela misericórdia dele. Eu estou respirando pela misericórdia dele. Eu creio que você, do outro lado, também está andando, falando pela misericórdia dele, amém? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho, né? Então, você sabe que no Velho Testamento, né, é, os primeiros frutos, os israelitas, eles eram levados ali, né, para os sacerdotes, tá bom? Porque os sacerdotes, eles cuidavam, né, das coisas do Senhor, né? Então era levado para o sacerdote, tá bom? Então ele recebia, né? Porque eles não tinham trabalho, o trabalho dele era assim, não tinha trabalho, né? Mas tinha um trabalho de cuidar das coisas do Senhor, amém? Então era para o sacerdote, meu filho, todo 11, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repressão, pois com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz o filho a quem deseja bem, né? Então Deus, ele disciplina, ele repreende, né? Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar não se compara a ela, né? Então, a igreja é muito sério, né? Sabedoria. Comparar a sabedoria com pedras preciosas, que rubis, né? Então, é algo de muito valor, né? Mas assim, da mão direita a sabedoria lhe garante vida, na mão esquerda riquezas e homens.
e honra, quer dizer, o caminho da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem abraça, quem ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou alicerce da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Porque Deus foi tudo, né? Esse eu não tem nem palavra quando fala de Deus, né? Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez, o equilíbrio e nunca os perca de vista. Darão vida a vocês e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu rosto será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge o ímpio, né? Então tá falando pra gente ter a paz, né? Tá sempre em paz, né? Pois o Senhor será um segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Igreja, a gente sempre tem que estar fazendo o bem. E tem gente que não gosta, labalachuri canta, né, de fazer o bem. Tem gente que só quer receber, mas não quer fazer. Tem gente que só acha que ele precisa receber, né, que ele é especial, né? Não. Mas quando Deus fala pra gente fazer o bem, especialmente aos pobres, aos necessitados, aos estrangeiros, aos órfãos. Igual aqui a gente tá em São Paulo, hoje aquele friozinho, quanta gente necessitada, né? E quantas vezes a gente tem e não dá, né? A gente só retém, só quer. A gente tem que aprender a dividir, igreja, sabe? É muito interessante, né? A gente tem que aprender a dividir. Hoje mesmo, eu vi essa palavra aqui, hoje mesmo eu fui levar uma cesta para uma mulher, nem conheço ela, tipo, ela é bem da grande São Paulo mesmo, né? E aí eu descobri que ela estava necessitando de umas coisas e eu fui levar. Mas é tão interessante que eu peguei, coloquei dentro da mochila, né, que meu esposo levava para a faculdade. E eu falei, não vou de carro porque eu vou ter que pagar estacionamento, depois vou ter que descer, subir para Barra Funda. Depois, não vou não. E depois eu tinha que passar no médico também para resolver umas coisas. Eu falei, não vou de carro não, vou de ônibus. Aí eu botei nessa mochila, né, de carrinho e coloquei a outra dentro de uma outra bolsa bem grande e fui, né? Igreja, mas eu achei tão interessante, porque quando eu cheguei lá, aí eu fui, né, arrastando esse peso. Meu Deus. Eu tô rindo, igreja, porque Deus, ele é maravilhoso, né? E tinha muita coisa mesmo. Deus só proveu mesmo assim, sabe? E quando eu cheguei lá, eu fui entregar para ela na catraca, porque ela não tinha condições também. Eu falei, não, você não precisa atravessar, então eu te dou na catraca que você não precisa pagar outra passagem, né? Aí eu levei e entreguei. Só que a mulher veio com uma mala de viagem, tudo quanto é tamanho. E igreja, você acredita que encheu aquela mala, uma mala preta, tá velha, é a sobrinha dela. As coisas que eu levei encheu aquela mala e eu fiquei muito feliz, sabe? Porque assim, ela teve fé para levar a mala, né? E eu nem imaginava. Eu falei, não, vou sair pegando, né? E eu tinha ganhado uma cesta. Aí depois eu peguei umas coisas de casa. Depois uma irmã deu, acho que 5 quilos de arroz e ela deu 2 coisas. E acho que um litro de óleo, né? E eu juntei com o da cesta, juntei com outras coisas, sei que foi bastante coisa, né? Peguei umas misturas e tudo. E a mulher igreja, ela foi com uma mala de viagem. Então, assim, ela tinha certeza que Deus ia surpreender ela, né? Então, assim, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que fé dela, né? Uma mala grande, tô falando uma mala de viagem grande. Mas Deus foi bom, né? Ela ficou muito feliz, né? E eu fiquei feliz de poder ter ajudado também, né? Então, a gente tem que ajudar os necessitados, igreja. Eu sempre tenho isso comigo, sabe? De pelo menos uma vez no mês, eu não deixo, sabe? De ajudar as pessoas. Sai daqui de casa, tem que sair, igreja. Tem que sair porque Deus me envia, né? E assim, e quando eu falo de sair, tem que sair alimento, tem que sair mistura, tem que sair higiene, tem que sair, né? Então, assim, é algo que eu tenho. Porque se eu tô dando, é porque Deus está suprindo a minha vida para me abençoar. Então, a gente tem que ser um canal de mão dupla entre entrar e sair, né?
Não é só querer, né? A gente tem que aprender a abençoar também. Mas foi bem, eu fiquei feliz, né? Então foi isso que aconteceu hoje comigo. E foi muito interessante, sabe? Quando eu vi aquela mala preta, eu fiquei, nossa, a fé dela foi grande. Não, diga ao seu próximo, volte amanhã, eu lhe darei algo. Como assim, né? Volte amanhã, não. A gente tem que abençoar. Quem tem fome é hoje, né? Quem tem fome é para hoje, não é para amanhã, né? Então a gente tem que entender que quem fome é hoje, não é amanhã. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento. Olha só. Nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar do justo, né? Aleluia. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra e a herança do sábio. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo, né? Então, igreja, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, que falou tremendamente comigo, né? Então, aleluia, né? E a gente vê aqui, ó, quantas pessoas aqui, ó, não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Quanta gente nos acusa, nos calunia, né? E olha, outro detalhe, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você, né? Infelizmente, igreja, tantas pessoas do lado da gente desejando o mal, né? Vizinho maligno, perverso, fazendo obras da maldade, né? Vizinho maligno, né? É só Deus para nos guardar. Deus abençoe vocês. Tenham um final de semana abençoado. Fica na paz.